Olá, eu sou o Luiz Antônio da França Entre Amigos e hoje eu vou visitar o maior museu do mundo em tamanho e também em número de visitantes. E quem vai me guiar nesse passeio é o Philippe Tillier, guia oficial dos Museus Nacionais da França. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, bote a máscara e vamos que vamos. Vem comigo, vamos lá. O Museu do Louvre encontra-se no coração de Paris. Sua pirâmide de vidro, além de marcar o centro geográfico da cidade, tem por objetivo indicar aos visitantes, em meio a tantas portas e arcadas, o local da entrada deste gigante da cultura. Se você parar 10 segundos diante de cada uma das obras expostas no museu, precisará de 96 horas para conseguir ver tudo que tem ali dentro. Apesar de todos esses números, somente 35 mil obras estão expostas, de um total de 460 mil. O Louvre também possui em seu subsolo restaurantes e um centro comercial com lojas de renome internacional. Além de cultura, dá até para fazer umas comprinhas. Vamos lá para a visita? Nesse momento nós estamos na cripta de Osíris e o acesso, num primeiro momento, parece difícil para quem é deficiente, tá? Mas não se assustem, existem elevadores por toda parte, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, você tem o elevador F para deficientes. Agora nós estamos na galeria do Egito. Fala desse conjunto aqui, Phil, por favor. Não, os móveis dos egípcios, né, podiam ser enterrados com eles porque eles acreditam numa vida posterior, eles poderiam utilizar o que eles tinham na vida. Esses artefatos são originais. São originais. Excelente estado de conservação, Excelente hein? estado de conservação, claro, porque o Egito é muito seco, né? Então, isso contribui para a conservação, né? Com certeza. O que é esse objeto, Phil? Ali eu acho engraçado, né? Eu mostro para o pessoal. Mas ainda tem povos no mundo contemporâneos que utilizam esse tipo de travesseiro, digamos assim. Né? Caramba. Que você põe ali a cabeça e dorme dessa maneira. Nunca tentei. Você já tentou? Não, zero vontade. E aqui o templo de Luxor, né? Eles tentaram representar aqui na entrada da galeria do Egito, no Museu do Louvre, representar o templo de Luxor. Fala mais sobre isso, Felipe, por favor. Eles vão trabalhar com o que eles têm, mas a ideia é você representar realmente um templo egípcio. Então você tem essas pequenas esfinges na entrada. Depois você tem uma coisa muito maior, muito mais faraônica, né? Essas grandes colunas, né? O pé de Ramsés, etc. Né? Deuses egípcios, faraós, etc. Para esse aspecto aí você ficar realmente surpreso com tudo isso, e depois vai começar a funilar. Vai começar a funilar para você chegar realmente no Deus. O acesso não é para todos, então. O acesso não é para todos. O acesso não é para toda a população. Se ele afunila, ele vai excluindo, né? Ele vai excluindo porque é só para os sacerdotes, né? Ao contrário de uma igreja cristã. Uma igreja cristã, você entra e é para o maior número de pessoas. Uma catedral de Notre Dame pode abrigou até 9 mil pessoas depois da guerra. E aí esse afunilamento ele conduz até esse local onde eram feitas as oferendas. As oferendas, onde você vai deixar ali frutos, vai deixar ali flores, talvez vinho, né? Porque existe uma outra vida, né? Uma outra vida do Deus paralela. Já que eles não têm espelhos, eles têm essa espécie de metal polido. Metal polido era o espelho da época, né? Então, os pentes. Os pentes também. Aqui os itens que todo faraó egípcio da alta sociedade deveria ter no seu kit de beleza, né? A gente tem aquela imagem de que eles faziam aquela pintura em volta do olho. Era um povo que se maquiava, né? Isso há 4 mil anos atrás. Aqui estão esses artefatos que eles utilizavam. Isso aqui é uma peça de roupa de 2.000 anos antes de Cristo. Exatamente. Ela tem 4.000 anos. E é um modelinho que não difere muito do que se usa hoje, né? Assim, não tem... Poderia se usar logo após uma praia, por exemplo. Como é que chama? Saída, né? E tem também uma parte que a gente não conhece muito, não costuma falar, a parte de múmias de animais, né? Então, eles tinham os bichinhos queridos deles e eles mumificavam para levar para a vida do outro lado
no além, né? A vida no além, né? Os pets. A vida no além é muito importante para eles. Agora nós chegamos talvez no ponto mais alto, né, da galeria egípcia, que é onde está a múmia. Conta pra gente, Felipe, essa múmia, como que ela foi feita, né? Como que é o processo de mumificação? Bom, primeiro, o processo de mumificação é primeiro você tirar a umidade do corpo, né? Que é a umidade que faz as coisas apodrecerem, né? Então você pega um corpo, né, e joga no sal grosso. Aí quando você joga no sal grosso, vai tirar essa umidade, certo? Depois você vai fazer uma série de coisas, vai tirar... Um pouco como se produz a carne seca. Exatamente, exatamente. Aí você vai tirar as entranhas, o fígado, etc. Tem uma série de infelizmente, os instrumentos. Aqui tem o estojo dos instrumentos, tem uma faca aqui, tem certos potes funerários onde você guardava os órgãos, ou o fígado, ou os intestinos, etc. Cada um com os 4 fios de ouros. E depois de tudo isso, né, você vai passar por diversas ervas, etc., diversos tipos de líquidos, para o corpo se conservar, porque era importante você conservar não um esqueleto, mas um corpo com sua uma aparência humana. Porque ele vai chegar, ele vai passar para um outro mundo e tem que conservar isso para ele poder transitar nesse outro mundo, nesse Aqui além. No caso ele não está com muita aparência humana, está mais com a aparência de um cesto de vinho, né? Isso aqui é o Código de Hammurabi. Na Faculdade de Direito a gente aprende sobre esse artefato como a primeira lei escrita da humanidade. E tem aí quase 4.000 anos que ela existe. Ela data de 1.800 anos antes de Cristo, né? Então é daí que vem, por exemplo, aquele conceito de olho por olho, dente por dente, né? Agora nós estamos aqui no andar térreo do Louvre, na parte de arte greco-romana. Na escultura talvez a mais famosa, né, Felipe, do Louvre, a escultura... Junto com a Vitória de Samotras. Junto com a Vitória de Samotras, a Vênus de Milo. Por que essa obra é tão famosa, Felipe? Por que ela é tão comentada e tão visitada? Apesar de não parecer, estamos somente eu e Felipe aqui visitando a Vênus hoje. Nunca vi isso, mas conta pra gente, Felipe. O que ela tem de tão bacana? Olha, tão excepcional? Ela foi encontrada em 1120, tá? Na Grécia. É uma obra grega mesmo, e não uma cópia romana dos gregos, como tem muitas aqui. Então, genuinamente grega, 1820. 100 anos depois, você tem o fenômeno chamado surrealista. E um grande artista como Salvador Dalí, né, vai tomar essa estátua. O Salvador Dalí ele vai considerar essa estátua como um ícone assim, da arte ocidental e vai utilizar, vocês conhecem o famoso artista surrealista, de várias maneiras. Às vezes ela aparece com um pescoço de girafa, às vezes com gaveta saindo do corpo dela, etc. Você pode ver, inclusive, esse museu lá perto da Place du Tertre, em Montmartre. Tá? Ele fez várias releituras. Várias releituras dessa Começou obra. Com Salvador Dalí, então. Então, começou com ele e com outros também. Tem o Magritte, né, que é um pintor belga. Tem o Clive Baker. Né? Tem vários outros artistas que vão utilizar essa estátua como ícone, né? E vão manusear esse ícone da cultura ocidental, né? O grande Charlie Chaplin, né, ele vai também utilizar essa estátua no filme O Grande Ditador. Aí você vê ela fazendo o sinal lá, sinal nazista, né, com o braço, né, pôs o braço nela e fez o sinal nazista. Nesse filme você vê também isso aí. O primeiro comercial de jeans também é um comercial utilizando uma estátua clássica para vender jeans. Né, jeans leves. Então, são várias maneiras pelas quais você vai mediatizar essa estátua, vai popularizar essa estátua. O Louvre possui essas cadeirinhas aqui. Na alta temporada é impossível encontrar um assento para contemplar as obras. Claro. Então a gente está aqui diante da coroação de Napoleão e a gente vai ficar observando e comentando o que estamos vendo aqui nesse quadro. Napoleão levantando uma coroa em frente a Josefina, com o Papa atrás, né? A família
a mãe está ali, etc. Não estava, mas ele colocou. A mãe está sentada ali no alto, Está né? sentada no no cantinho alto, aqui mas da imagem. mentira, porque ela não estava lá. Ela não estava presente. Agora tem uma outra mentira aqui. A outra mentira. Grande fake news. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Não, isso não é o que aconteceu. O que aconteceu é que ele se coroou ele mesmo. É. Né? Ele chamou o Papa e se coroou ele Olha, mesmo. ali no centro da imagem tem esse homem sisudo e olha, observem atrás dele Vamos observar. o perfil do Napoleão, né, Felipe? Então, o Napoleão estava coroando ele mesmo, um pouco mais para trás, só que quando ele viu a imagem dele coroando ele mesmo, acredito eu que deve ter sido a Josefina que falou para ele, você é muita soberba, né? É muita soberba. Pega leve, baixa a bola. Baixa a né? bola. Então, Baixa a bola. Vamos modificar. E essa modificação, tanto é que essa modificação está parecendo a coroação da Josefina. É. Né? Então, mas por algum processo químico, essa pintura ainda está aqui. Ainda é possível vê-la, né? Não foi completamente Mostrar de eliminada. novo aqui, ó. Tá vendo, gente? Espécie de um fantasma ali atrás daquele Perfil do homem careca. O mostrando, perfil que é idêntico ao do Napoleão. Porque essa era o que tem. E uma outra coisa interessante, Luiz, que tem aqui, é esse outro homem. Aí o pessoal fala, mas esse outro homem, mas quem é? Eu pergunto, quem é? Aí ninguém sabe quem é. Mas esse outro homem tem sua importância. Esse é um homem que não existia naquela época. Trata-se de Júlio César. Ah, Júlio César. Júlio César que era o grande ídolo do Napoleão. É o grande imperador primeiro imperador. O primeiro grande imperador. Ele convida o ídolo dele para a cerimônia de coroação dele. Exatamente. Aí tem também as irmãs do Napoleão, né? As irmãs estão por ali, os irmãos, né? Toda a família dele. Sim, a alta cúpula, tá todo mundo aí. Tem o Talleyrand aqui desse lado. Talleyrand, aquele com a perna dobrada ali, é o Talleyrand? O Talleyrand tá de vermelho, né? Ah, o de vermelho. Foi um grande personagem político da época, né? E eles estão em Notre Dame, né? Estão na Catedral de Notre Dame. Você lembra tem a Pietà do Cousteau, que está ali, né? Você não percebe muito que é Notre Dame porque eles modificaram as colunas, tá vendo? Não são colunas góticas, né? São colunas como se fosse São Pedro de Roma. Legal. Né? Não tem nada a ver com isso. Eles não gostavam do gótico. Essa é a grande galeria, a mais agitada do museu, onde encontramos as pinturas italianas e seus grandes mestres, tais como Veronese, Rafael e o gênio Leonardo da Vinci. Ela é toda iluminada naturalmente e antes fazia ligação entre o Louvre e o antigo Palácio des Tuileries, totalmente destruído durante a Comuna de Paris de 1871. E vamos ver coisa bonita, Felipe. Vamos em frente. O quadro aqui, o Felipe estava contando que é uma divisão, é um divisor de águas, né? Por que, Felipe, esse quadro tem essa característica? Olha, porque é a primeira vez que aparece um personagem real, né? Os personagens sempre são personagens celestes, né? A Virgem, o Menino Deus, etc. Agora aparece um personagem real, São Francisco de Assis. Ele está ali retratado, mas ele não é. Tudo bem que ele é um santo, mas ele primeiro é um personagem, é um ser real. Ele aparece não com uma cara de paisagem, né? Mas com uma cara de humano, né? Uma cara trágica, né? Olhando para o serafim, porque o serafim, que é o Cristo, né, com 6 asas, está mandando os estigmas, né, para as mãos dele, os pés dele e o coração dele. Tá vendo? Ele é um franciscano. Essas conexões entre essas linhas, né? São os estigmas. E ele tem os 3 nós, né? Os 3 nós do São Francisco. O que representa esses 3 nós? Obediência, castidade e pobreza. Obediência, né? Castidade e pobreza. E aqui embaixo tem algum comentário sobre... Não, aqui embaixo, na verdade, são momentos, episódios da vida do santo, mas eu acho que inventaram um quadrinho aqui, né, nesse caso, né? Porque momentos... História em quadrinhos. História em quadrinhos está inventada aqui, né? Porque aqui você vê do lado direito ele conversando com os animais, né? Era uma capacidade do São Francisco. De Assis. Ele sendo bento aqui pelo Papa, né? E no caso aqui, o São Pedro, dizendo ao Papa, que são 2 profetas, né? Que ele vai salvar a igreja. E você vê, né, a igreja está ruindo, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ele está segurando assim, é simbólico, né? Simbolismo. Mas ele vai salvar a igreja. A igreja está cheia de corrupção, né? A igreja está cheia de riqueza, etc. Também que é interessante, Fio, o fundo dourado. Fala sobre esse fundo dourado. O fundo dourado é o fundo que representa o fundo celeste, é o mundo celeste, o mundo espiritual, né? Agora, como é um personagem que é real, né? Ele aparece aqui com a natureza junto dele.
Você não pode aparecer sem a natureza, né? Então você aparece com as árvores na montanha. Porque o Francisco ele existiu realmente. Ele existiu realmente. Antigamente os personagens, né, apareciam simplesmente com esse fundo dourado, mas sem nada atrás. Como se estivesse no céu, né? Ou seja, sem nada. Aqui a gente está na grande galeria, né, a parte de pinturas italianas, e nós temos, todo mundo fala muito da Mona Lisa, mas nós temos outros 5 quadros do Leonardo da Vinci expostos aqui, sendo que um desses 5, né, não se sabe ao certo se realmente pertenceu, foi obra do Leonardo ou não. Mas tem muitas das características do Leonardo. Como é que é isso aí, Felipe? Fala um pouquinho sobre essas 5 outras obras do Leonardo não são tão conhecidas quanto a Mona Lisa, mas que vale a pena fazer o Ferran de Tour, né, como a gente diz. Sim, vamos falar dessa obra aqui porque ela tem... essa obra ela foi recusada pela igreja. É a famosa Virgem nos Rochedos. Virgem nos Rochedos, onde você vê a Virgem, né, aqui no centro, né, com a mão acima do Cristo. O Cristo, né, com os 2 dedos, o mundo espiritual, o mundo material, simbolizados pelos 2 dedos, né, benzendo o São João Batista, que está aqui na frente dele, que é os 2 meninos. São os 2 meninos que sobreviveram ao massacre de Herodes, o massacre dos inocentes, né? E o anjo que está aqui do lado. Agora, essa pintura, ela foi recusada pela igreja. Eu não recusaria, mas a igreja recusou. E ela recusou por 3 razões básicas. Uma, porque o quadro é muito escuro, né? Deus é luz. Se Deus é luz, aqui não está obedecendo esse padrão, né? A segunda coisa é que o anjo não tem asas. Pô, mas como você faz um anjo sem asas? Para eles choca, né? E não tem auréolas, né? Essa é a terceira coisa, que os santos, né, no caso a Virgem, etc., o anjo, o menino Deus, etc., não tem auréolas. Então a igreja vai pedir que ele faça outra pintura. Essa outra pintura vocês vão ter que ir para Londres para ver. Eu não posso. Foi devolvido sem reembolso. Não foi aceito. O quadro não foi aceito. Para o Leonardo da Vinci. Ele com certeza deve ter recebido a metade, mas a outra metade ficou a ver, né? E ele vai ter que fazer, né? Vai levar 10 anos para fazer a outra, mas naquela época o tempo tem outro sentido. E tem umas coisas muito interessantes. Se você ficar aqui mais perto, eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Olha só o dedo do anjo. O que você acha desse dedo? Você acha que esse dedo está normal ou é um pouquinho grande? É um pouco longo, né? Um pouco longo demais, né? Ele botou uma falange a mais, parece. É verdade. Entendeu? E são coisas assim que eu falei do Renascimento, a gente viu lá. Por que esse dedo longo? Isso vai ser difícil de eu poder falar, o Leonardo já foi, e só ele poderia explicar. Mas eu acho que, como existe essa coisa inusitada, você olha para aquela coisa e você, mas é estranho. Aí você vê o São João Batista, né? E aí você vê o menino. Mas parece que forma um círculo aqui de coisas, né? Esse detalhe é bastante interessante. Outro detalhe, por exemplo, é quando você olha aqui, aí você vê que tem uma espécie de precipício entre nós e um mundo que não pertence a gente, né? Entendeu? Parece um precipício. Parece um precipício. E tem outros quadros que tem isso daí também. No caso dessa pintura, se você chegar aqui, de uma pessoa que não é uma pessoa, uma mulher normal, né? Só tem parece de parapeito. Mas se você for naquela outra pintura da Virgem, você vai ver de novo esse precipício. É verdade, tem outro precipício ali. Afastando a gente desse mundo, uma espécie de mundo espiritual que não nos pertence. Pecadores terrestres. E o famoso sorriso, o sorriso está um pouquinho aqui nesse anjo. Esse é anterior à Mona Lisa, né? Aqui nós estamos em 1483, são anos anteriores, né? Então o sorriso ainda não estava 100% concluído, né? Ele não detinha a técnica perfeita. Não, né? Olha só esse sorriso desse São João Batista. São Sebastião. São João Batista, desculpa. São João Batista. Também, mas é um sorriso muito diferente, porque é um sorriso assim
desses personagens que são personagens espirituais, entendeu? São personagens sublimes, uma outra categoria, não são personagens terrestres, como a Mona Lisa. Então é um sorriso como se fosse um mundo celeste, não um mundo sublunar, que é o nosso. Tá? Um mundo com um outro tipo de mundo material. Agora estamos diante da Mona Lisa, né, Felipe? Sim, exatamente. Mona Lisa que, certa vez eu vi uma estatística que 80% das pessoas que visitam o Louvre vêm para ver a Mona Lisa. Com certeza. Já ouvi isso daí também. E por que esse quadro é tão procurado? A gente sabe que ele tem história, já foi roubado, foi presente para a namorada de um jovem. Mas o que essa obra tem de inovador e o que ela representa, Phil? O inovador, por exemplo, é o sorriso. O sorriso, né? Sorriso, porque o sorriso hoje em dia, evidentemente, é uma coisa normal. Sorrir é normal. O sorriso aqui era normal, mas se você olhar em volta de você, todas essas pinturas, tem várias pinturas aqui na sala da Mona Lisa, não tem ninguém rindo. Inclusive naquele quadro que a gente viu do Veronese. O quadro do Veronese, ninguém está sorrindo. Ninguém está sorrindo. Aí você não achou estranho? E aqui tem uma pessoa sorrindo. É. E esse sorriso, porque não é de bom tom você rir. Porque rir pode te remeter, talvez, a alguma coisa demoníaca, né? Que você está enganando alguém. Tem muita gente que não ria porque tinha os dentes não muito bons, né? Sim, sorrir na época devia ser meio assustador, né? Não é uma coisa que principalmente a elite, só a elite que é pintada, né? Então a elite não ri, né? E quem ri é gente que já tá bêbada, então tá rindo, tá gargalhando porque tá rindo porque bebeu muito. Mas só isso, mas senão não, ela não é retratada rindo. É retratada numa pose. O olhar dela também que nos acompanha, né? Por qualquer lado que a gente vai, ela está sempre olhando para a gente. Esse é um aspecto técnico interessante, né? Porque ele colocou uma linha mestra, uma linha vertical no centro, no olho esquerdo dela, né? E a partir dessa linha, como ela está de 3/4 virada para a direita, no caso, direita dela, né? Você tem esse eixo central e você quando você vai direita, esquerda, direita, você percebe isso. O quadro do Rafael, que era um grande admirador do Leonardo, também tem isso, né? A gente pode ver também depois. Essa roupa, ela não tem nenhum adereço de luxo, né? De ouro, prata, ou pedras preciosas. Mas a roupa dela é a roupa de Bruges, né? Bruges, você vai para Bruges, né? Sim, Bruges, então, na Bélgica. Bruges, que era a capital da seda, né? E esse homem, né, que o marido dela, era um grande comerciante de seda, né? Então, por isso que ela tem essa roupa que é muito cara, né? É uma roupa cara, né? Uma roupa cara. Mas o resto tem que transparecer a beleza dela em si, né? A beleza dessa moça que acabou de ter um filho, o Andrés, né? E que está no auge da sua beleza. Então, e o aspecto técnico aqui também é o famoso sfumato, né? Então ele coloca várias camadas de verniz para parecer que é um 3D. Então parece mesmo que a moça que está surgindo de dentro do quadro, né? Para fora, com esse esfumato, uma espécie de imagem turva, né? Que puxa a carne da Mona Lisa para fora, como se fosse um relevo. Essa é a ideia dele. Do Leonardo da Vinci. Inovador em vários aspectos, né? Tem vários aspectos inovadores. E a especulação em torno da Mona Lisa, do personagem dela, né? Dizem que ela é um autorretrato do Da Vinci, a esposa de um homem muito poderoso. O que é verdade nessas lendas aí que se conta ou tudo é especulação? Não, a hipótese mais verossímil é que o nome dela é Lisa del Gherardini, né? Que é a esposa desse rico comerciante, né? E que acabou de ter esse filho. Então a hipótese melhor é essa. Agora tem outras hipóteses que remetem essa mulher a outra identidade, né? Uma poeta. Cada um pode escolher a sua hipótese favorita. Tem outras hipóteses, mas a melhor hipótese, assim, segundo a maioria dos experts, né, seria essa daí. Agora nós estamos diante do maior quadro do Louvre, que é uma tela de Paulo Veronese. Sim. Fica de frente para a Mona Lisa e o Phil vai falar um pouquinho sobre esse quadro. Sim, esse quadro é um quadro importantíssimo porque foi pedido pelos dominicanos da igreja de San Giorgio Maggiore, que é uma ilha em frente à Praça São Marco de Veneza,
A gente vê eles aqui do lado direito, né? Eles estão ali sentados, alguns dos dignatários dessa igreja, San Giorgio Maggiore. Mas não estão vestidos de... Não estão vestidos, tem um vestido de preto, os outros tem estão um ali no meio, vestidos espalhafatosos, etc. Aliás, no meio a gente vê o Cristo, né? Sentado, né? Fazendo o milagre da água transformada em vinho, né? Para você ver esse momento que a água está transformada em vinho, você percebe aquele rapaz que está colocando vinho, né, do lado direito, né, é um escravo, ele não tem sapatos, né, então você vê que está colocando vinho ali. Não tem sapatos, né? Ele é o único, juntamente com esse outro. Esse outro aqui que tem outro vasilhame, né? Também está descalço. Também está descalço, porcelana. E esse momento assim em que isso está acontecendo, evidentemente ele toma existem vários momentos, né? Porque isso aqui não é um filme. Então você vê, por exemplo, Cristo com a Virgem. A Virgem, inclusive, tem a mão aberta, assim como se ela estivesse segurando uma cálice. Olha a mão da Virgem. A mão da Virgem. Mas a mão está vazia, né? A mão está vazia. Porque esse quadro representa a Santa Ceia, mas na Santa Ceia a Virgem Maria não aparece na Santa Ceia. Mas aparece aqui, né? Não, porque aqui é o milagre do Cristo, né? Esse milagre da água transformada em vinho. Mas, evidentemente, o pintor... Primeiro que isso não se passa em Veneza, né? Se passa na Palestina. Mas ele traz todo mundo para cá porque ele quer mostrar a beleza da cidade de Veneza. De Veneza. Ele traz a imagem da Santa Ceia da Palestina, sim, para Veneza. Sim. E ele quer mostrar esse momento mágico que isso acontece, né? Ele mesmo vai se representar aqui, está vendo que ele está sentado ali com outros músicos, o Bassano, o Tintoretto, grandes músicos da época, aí, tocando. O Paulo Veronese representado ali, né, de branco, com outros artistas ao redor dele. Com roupas muito luxuosas, aliás, né? Dali ele, né, tá o irmão dele do lado direito aqui, segurando um cálice, né, e observando que o vinho... O milagre da transformação. O milagre da transformação, né? Isso é importante. Do lado esquerdo a gente tem o noivo e a noiva. O noivo e a noiva que estão de canto ali. Estão recebendo um copo lá desse um servente, né, que está... entregando o vinho transformado, a água transformada em vinho. Exatamente. Todo mundo muito bem vestido, né, nessa pintura do Veronese, né? Vários animais assim, né, porque são brincadeiras do Veronese, né, que ele coloca aqui, animais de toda sorte. Tem um gato aqui. Tem gato, tem papagaio. Tem outro cachorro ali, né? Tem personagens como Carlos V, que está ali com uma barba que, né, já faleceu. Aquele ali que parece até o barbudo meio mal-humorado ali. O barbudo meio parece até o Lula. Mas é o Solimão Magnífico. É o Solimão Magnífico. Entendeu? Então, e ali no alto, Fio, tem a... E lá em carne, cima né? a gente vê um pessoal cortando carne, né? Será carne de carneiro. Embaixo você vê aquela garrafa bem acima da cabeça do Cristo. Aí você pode falar que é vinho, mas também pode falar que seria o sangue do Cristo, né? Seria essa simbólica, né? É uma hipótese, né? Estou falando que é ou não é. Descemos, aí a gente vê nessa linha vertical a ampulheta em cima da mesa dos músicos, que marca o tempo dos músicos, mas que também marca a frase do Cristo: minha hora ainda não chegou. E finalmente o cachorro que está ali no chão, né? Símbolo, né? Desde os egípcios é o símbolo da morte, com Anubis, né? Que era um chacal. O cachorro, símbolo da morte? Símbolo da morte, porque você vê naquelas estátuas que estão, por exemplo, em Saint-Denis, né? Você vê os reis, né, com um cachorro, né, um cachorro sentado aos pés, né, do rei ou da rainha, né, que é o símbolo da fidelidade, o símbolo da morte também, né? E você vê ele comendo um osso. Comendo um osso. Mas o cachorro, num momento, representa a fidelidade, no outro, representa a morte. Ele pode ter fidelidade, inclusive, está vendo os dois cachorros, são macho e fêmea, estão amarrados, assim como, né, pelo amor, assim como o noivo e a noiva, né?
também poderia dizer isso. São todas hipóteses que a gente pode porque enxergar. o Veronese, ele refaz a imagem, mas não é uma mensagem clara, né? Cabe a quem está aqui interpretar o que está vendo, é isso? Estamos no Renascimento, tem várias imagens que são estranhas, mas que deixam, como uma poesia, deixa aberto, né? Por exemplo, ali quando você vê o noivo e a noiva, perceba que a noiva está olhando para a gente. E em volta da noiva tem uma série de personagens que estão olhando para algo que está acontecendo atrás da moça. Deixo a vocês a tarefa de saber o que está acontecendo atrás dessa personagem, desse quadro de mais de 130 personagens. Mais de 130, cara. É bem movimentado o quadro, né? E assim, para terminar, eu queria falar só que esse quadro, ele está no refeitório, foi comandado para estar no refeitório dos dominicanos, né? E os dominicanos, então, enxergavam um mundo que não pertencia ao monastério, né? Esse mundo enclausurado. Era uma janela para o mundo. Janela para o mundo com cores, com música, com muita comida, carne, vinho, etc. Mas que não entra no monastério. Era a TV gigante da época, exatamente, né? De várias polegadas. Um pouco disso. Enquanto isso, eles comiam e escutavam a Bíblia, né? A Bíblia era citada para eles. É isso. E o Felipe falou que nós temos, durante a visita ao Louvre, nós temos que passar pela sala de Apolo, o Salão de Apolo, que é talvez a mais bonita do Louvre, né, Felipe? É a mais rica do Louvre. Aquela mais iluminada do Louvre é aquela galeria onde a gente viu o Renascimento italiano. Agora a gente vai ver a sala mais rica, a galeria mais rica do Louvre, que é a Galeria de Apolo. Vamos ver a Galeria de Apolo. Olha só que beleza. Essa galeria é a galeria que foi iniciada pelo Luís XIV, Colbert, o ministro dele, mas infelizmente houve um incêndio aqui. E ele mais preocupado com Versalhes, né? A construção de Versalhes. A grande obra da vida dele, obra, né? Do Luís XIV. Megalomaníaco, né? De Versalhes. Ele abandonou esse projeto. Todos os grandes artistas dele estavam trabalhando em Versalhes. Aliás, eles estão todos retratados aqui. Antoine Coisevaux, né? Nicolas Poussin, pintor, né? Estão todos aqui retratados. André Lenôtre, que é o grande decorador dos jardins de Versalhes, né? Francisco Romanelli, enfim, são grandes artistas e ele presta uma homenagem aqui a esses grandes artistas, né? É bem interessante ver que no meio, quando você olha assim, quer dizer, é a corrida do Sol, né? Que é a Galeria de Apolo, Deus do Sol, né? Está retratada aqui com os seus meses, com o seu signo do zodíaco, etc. Mas... signo do zodíaco ali, por exemplo, está Leão, né? Leão. Aqui está Virgem. Você tem lá embaixo Libra. E assim vai, toda ornamentada com os signos do zodíaco. E a cada signo do zodíaco, tem 12, né? Corresponde também o mês. A um mês do ano. E ao mês do ano corresponde a uma atividade. Certo? Então, por exemplo, agosto, você vê eles aqui com trigo, né? Colhendo trigo. A colheita, né? Então você vê agosto, que é o mês de calor aqui. Mês das noivas. Aqui é o mês das noivas, né? O mês de maio. É um excelente lugar, inclusive, como você falou, né? Para pedir a mão da sua aos pés desse quadro aqui no Louvre. Vai ser bem original esse pedido de casamento. Então aqui a gente vê essa obra final dessa Galeria de Apolo. 200 anos depois da construção galeria, do início da construção dessa galeria. Então, vai se chamar o grande pintor Delacroix, do século XIX, né? E ele vai então fazer aqui o Apolo, né, com seus 4 cavalos, que representam as 4 estações, matando a serpente, matando o mal, né? E claro que tem os ajudantes dele, né, que são aqui Atenas, né, Mercúrio, estão ajudando ele a matar outros monstros, né? Então você vê o Sol, né, que é representado por Apolo nesse quadro. E aqui na Salão de Apolo, na Galeria de Apolo, que está o maior diamante da França, né, Felipe? Sim, esse diamante você podia colocar numa roupa ou no cetro, né, do Napoleão, etc. Vai passando de mãos em mãos, né, esse cetro.
inicialmente pertencia, vem da Índia, depois Mr. Pitt, depois ele vai sendo comprado e vai passando de mãos em mãos para a realeza francesa. E aquela coroa ali pertenceu a quem, Felipe? Aquela coroa era a coroa de Luís XV, só que infelizmente essa coroa foi roubada durante a Revolução e as pedras foram trocadas, mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, mas não são pedras preciosas, não. Agora, o diamante, sim. O diamante é original. Sim. E ali é... E outros pequenos diamantes, mas esse diamante é o maior diamante da França. Esses dois braceletes são da Duquesa d'Angoulême, que é a filha da Maria Antonieta. A filha da Maria Antonieta, que foi a única sobrevivente da família real. Da família real, né? Gostaram da nossa visita ao Louvre? Inscrevam-se no nosso canal, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Um grande abraço e até o próximo passeio.